Não há meia-noite, seja muito bem-vindo de regresso. Já vamos voltar à análise com o Vítor Pinto. Para já uma notícia avançada pelo canal de televisão CMTV. José Mourinho tem, afinal, uma cláusula de 7 milhões de euros para deixar o Benfica e não de 3 milhões de euros, o valor noticiado até agora. O Real Madrid terá de pagar esses 7 milhões ao Benfica para ficar com o treinador português. José Mourinho ainda não tem um acordo final com o clube espanhol. Esse acordo só poderá ser assinado depois do último jogo do campeonato do Benfica frente ao Estoril. Mourinho já comunicou a decisão de deixar o Benfica a Rui Costa. O presidente do Clube da Luz queria a renovação de José Mourinho, mas o treinador entendeu que isso deveria ter acontecido há mais tempo e não nesta altura. Voltamos ao contacto com o Vítor Pinto, a partir dos estúdios do Porto. Vítor, muda alguma coisa depois destas novas informações sobre a cláusula de rescisão? Sim, já se conhece a cláusula desde o início e o recorde desde setembro, desde a altura em que José Mourinho chegou, que o recorde explicou que a cláusula era de 3 milhões, mas eram 3 milhões limpos, ou seja, poderia ter um impacto fiscal de 5 a 6 milhões, era aquilo que estimávamos na altura, seria entre 5 a 6 milhões, eu diria que genericamente 6 milhões. Só que aqui há uma situação que temos sempre de ter em conta, por isso é que nós nos focamos nos 3 milhões. É porque, por exemplo, as cláusulas de rescisão dos jogadores, em tese, mesmo quando os jogadores são vendidos por valores equivalentes à cláusula, nunca é propriamente acionada a cláusula, porque se a cláusula for acionada, por exemplo, estou a falar dos casos de jogadores, mas também já houve casos de treinadores em que as coisas aconteceram assim, temos conhecimento. Se for o jogador, por exemplo, a acionar a cláusula, o jogador tem que receber a verba, tem que ficar na posse da verba e depois pagar ao clube com o qual pretende rescindir o contrato. O que é que isso resultaria? Que essa verba, e vamos dar um exemplo, por exemplo, a saída de João Félix por 120 milhões, se a verba entrasse na conta de João Félix, passaria a ter impacto fiscal. Seria completamente desastroso para o negócio, seria um hecatombe para o próprio João Félix, como é evidente, João Félix não recebeu esse dinheiro. Normalmente o que existe é um acordo entre os clubes, e havendo acordo entre os clubes, o enquadramento fiscal é completamente diferente. E essa é a dúvida que temos neste momento face àquilo que estará clausulado no contrato assinado entre José Mourinho e o Benfica. Desde o início que sabemos e escrevemos que eram 3 milhões limpos, poderá ter um impacto de 6 milhões brutos, mas se eventualmente houver um acordo para a saída e um acordo que neste caso envolva o Real Madrid, o impacto fiscal pode ser diferente e o valor de que estamos aqui a falar ser também alterado. Porquê? Porque quando falamos 6 milhões ou 7 milhões, como creio que a CMTV anunciou hoje à noite, o Benfica não encaixa aos 7 milhões. Estamos a falar que os 3 milhões são limpos e o resto será absorvido pela autoridade tributária. Portanto, aquilo que está em causa é que a garantia que o Benfica necessita é de ter 3 milhões. Se isso for assegurado ao Benfica através de um acordo com o Real Madrid, é algo que é perfeitamente possível, algo que já se fez muitas vezes com jogadores e já confirmamos, também já se fez com treinadores. Portanto, vamos ter que estar atentos. Se na próxima semana, então, José Mourinho e o Real Madrid chegarem a acordo e comunicarem ao Benfica que José Mourinho pretende rumar a Madrid, também de que forma, que solução jurídica vai ser encontrada para a resolução do vínculo entre José Mourinho e o Benfica e também de que forma todas as partes colaborarão para haver uma saída limpa. E esse ponto pode ser fundamental para avaliarmos também até que ponto esta saída é feita de comum acordo. Agora, quero frisar que os 3 milhões são limpos e o Benfica tem que ter garantidos 3 milhões. Agora, aquilo que a autoridade tributária vai receber ou não, são literalmente outros 500 e veremos que soluções são encontradas dentro daquilo que habitualmente é trabalhado quando existem transferências, ainda por cima, neste caso, com toda a máquina de Jorge Mendes envolvida no processo. Vamos olhar agora para imagens exclusivas do Now. Marco Silva e José Mourinho viajaram hoje juntos no mesmo avião para Londres. São imagens que as câmaras do Now captaram em exclusivo. Mostram um momento em que os treinadores partiram de Lisboa. Isto numa altura em que Mourinho pode estar de saída do Benfica e é o favorito a substituí-lo, Marco Silva. O Now surpreendeu o primeiro treinador do Benfica. Vamos ouvir essas declarações. Surpreendeu primeiro o treinador do Benfica quando se preparava para viajar. Questionado sobre a viagem. Vai reunir-se com o Florentino Pérez. Please clear the
the doors. Please clear the doors. Please clear the doors. Como dizia, questionado sobre se a viagem estaria relacionada com o interesse do Real Madrid, José Mourinho optou por ficar em silêncio e recusou também confirmar se está de saída do Benfica. Esta é mais uma viagem relâmpago do treinador que acontece amanhã seguinte ao empate do Benfica frente ao Sporting de Braga. Um empate que comprometeu o objetivo de garantir o acesso à Liga dos Campeões. Pouco depois de José Mourinho, também esta manhã, Marco Silva passou pelas partidas do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Bom dia, bom dia. Vai renovar com o Fulham? É essa a sua vontade, Marco Silva? Há pouco vimos aqui José Mourinho, não sei se está a par das movimentações que estão a ocorrer, e agora vemos aqui o Marco Silva. Isso pode indicar que... Respeito o vosso trabalho, mas obrigado. Também não vou fazer nenhuma declaração. Tá? Obrigado. São as imagens exclusivas do Now. Isto quer dizer que Marco Silva esteve em Lisboa no dia em que Benfica Braga, numa altura em que está a ser associado ao Clube da Luz, tal como José Mourinho. Marco Silva ficou em silêncio, recusou reagir às notícias que o apontam como favorito à sucessão de José Mourinho. Também não esclareceu se quer renovar contrato com o Fulham. Segundo apuramos, Marco Silva e José Mourinho viajaram para o mesmo destino, Londres, e no mesmo avião. Vítor Pinto, imagens do Now recolhidas aqui também com as perguntas do jornalista Gustavo Lourenço. O que mais sabes sobre esta viagem que juntou Marco Silva e José Mourinho no mesmo avião? Antes de mais, tenho que dizer que passei o dia a receber mensagens porque os nossos espectadores acham extraordinário como é que estamos sempre onde as coisas acontecem. Gustavo Lourenço, grande trabalho. Ele próprio disse, estava desde as 6 da manhã no aeroporto, com José Mourinho, com Marco Silva. Então é o seguinte, o que eu posso dizer sobre isso, e tentei ser comedido no Record na Hora, é que o facto de termos conseguido filmar José Mourinho e Marco Silva a dirigirem-se para o mesmo avião na viagem para Londres, causou agitação, causou preocupação, inclusivamente entre intervenientes neste processo que pode conduzir à saída de José Mourinho, ao regresso de Marco Silva a Portugal. E é evidente que essa agitação levou a que fossem estabelecidos contactos e a levar as pessoas a querer perceber se tinha corrido tudo bem, se tinha havido algum problema, o que é que se tinha passado na viagem de José Mourinho e Marco Silva. E a única referência que temos sobre isso é que foi tudo calmo, foi tudo sereno, sem detalhes, mas que além dos cumprimentos que terão sido trocadas algumas palavras, mas creio que pouco terão ido além das palavras de circunstância, dado que ambos tinham objetivos nesta viagem a Londres. E apesar da proximidade, não há grandes informações sobre conversas mais profundas que tenha tido, mas que sim, a presença da Média Livre no aeroporto e o facto de se ter constatado que José Mourinho e Marco Silva viajaram no mesmo avião, numa altura em que se sabe que existem contactos já estabelecidos pelo Benfica, com Marco Silva, numa altura em que tinha e tem José Mourinho com contrato, houve o receio que pudesse eventualmente criar alguma situação desagradável, mas não temos nenhuma informação que isso tenha acontecido. Pelo contrário, eles deram para a presença um pelo do outro, cumprimentaram-se e, de facto, alguns contactos que foram estabelecidos ou alguma preocupação que havia revelou-se infundada, porque as coisas correram dentro da cordialidade. Agora veremos no futuro se este avião levou a um treinador que poderá deixar o Benfica rumo a outro clube grande europeu e provavelmente deixando uma vaga que o próprio Marco Silva poderá ocupar, mas também na situação de Marco Silva em Inglaterra ainda está indefinida, não só porque está uma renovação com o Fulham em cima da mesa, mas sobretudo porque Marco Silva ainda está numa lista muito curta do Chelsea e ainda teremos que ver também como é que este processo é encerrado do lado da Premier League para perceber, e vou terminar com esta expressão, se o Benfica não corre o risco de perder pau e bola, porque esse cenário então seria terrível. Perder José Mourinho e perder Marco Silva obrigaria o Benfica a ir à procura de soluções já de terceira linha, o que aumentaria enormemente o risco, não só na preparação desportiva, mas sobretudo no impacto mediático que terá o processo de substituição de José Mourinho se este deixar o Benfica e na forma como a própria massa associativa poderá reagir. Muito bem, Vítor. Vamos estar atentos certamente também na Liga Now e no Record na Hora aqui no Now a todo este tema. Agora vamos falar de arbitragem, porque João Gabriel diz que os árbitros perderam o respeito pelo Benfica e que o responsável é Rui Costa. O antigo diretor da comunicação do Benfica reagiu ao empate frente ao Sporting de Braga nas redes sociais, sendo que a arbitragem de João Pinheiro foi habilidosa, inclinada, cheia daqueles pequenos grandes detalhes que mudam jogos e campeonatos, mas que
À arbitragem, João Gabriel aponta o dedo a Rui Costa. Diz que os árbitros perderam respeito pelo Benfica porque sentiram que o clube deixou de ter influência, capacidade de pressão e liderança. João Gabriel considera que um clube que perde peso institucional deixa de ser temido e diz que Rui Costa não percebeu isso. Acrescenta que não adianta dar murros na mesa e que a liderança não é bater na mesa, mas sim fazer com que a mesa trema antes quer de lhe tocar. João Gabriel diz mesmo que hoje ninguém leva Rui Costa verdadeiramente a sério nos corredores do poder do futebol português e que isso é fatal para quem lidera o maior clube português. Realça que um presidente pode perder jogos, mas não pode perder a influência, respeito e capacidade de proteger o clube, e conclui que Rui Costa perdeu os 3. Vítor Pinto, as palavras de João Gabriel representam críticas justas a Rui Costa? Sim, tive conhecimento das palavras de João Gabriel e o que tenho a dizer é isto. João Gabriel faz críticas duras, mas as críticas emanam disto. Quem abriu esta caixa de Pandora foi o próprio Presidente Rui Costa. O próprio Presidente Rui Costa quer no Jamor, na final da taça da época passada, estamos a fazer praticamente um ano, foi literalmente para cima de Pedro Proença, revoltado com as situações de arbitragem, nomeadamente Mateus Reis ter pisado a cabeça de Belotti. E depois a Média Livre, e a CMTV divulgou e o NAU também, ouviram Rui Costa no Seixal a dizer que estava tudo minado a favor do Sporting. A questão de fundo aqui é que o Benfica anunciou que tinha contratado um Dream Team jurídico, um escritório de advogados de Madrid, para conduzir um processo de denúncia que passaria por participações à UEFA, à FIFA e ao IFA. Pelo menos estas entidades, não garantimos até que ponto o Tribunal dos Direitos do Homem ou a ONU estejam metidos ou não neste processo, mas pelo menos essas entidades. E o facto é que isso ficou em águas de bacalhau. Começámos depois no processo eleitoral a ouvir falar de manto verde, de lençol verde, praticamente todos os candidatos tinham alguma coisa a dizer sobre favorecimentos a outros clubes. O próprio Rui Costa, quando foi o célebre caso Benfica-Casa Pia, no dia anterior tinha sido o escândalo do canto do Santa Clara Sporting e disse que era assim que algumas equipas ganhavam campeonatos. Recentemente, e neste fim de semana, José Mourinho voltou a queixar-se de arbitragens. E no meio disto tudo, se Rui Costa anunciou, e isso foi claramente noticiado, que iria fazer participações, que iria exigir responsabilidades, e isso depois não aconteceu. A partir daqui, em qualquer outra situação em que o Benfica queira vincar uma posição forte e exigir respeito institucional, claramente não possui o mesmo poder dissuasor do que se tivesse levado aquela questão inicial que levantou até ao fim. É essa a minha dúvida e que leva Jorge Gabriel a dizer que os árbitros perderam o respeito pelo Benfica e que institucionalmente, neste momento, o Benfica perdeu capacidade de influência. Porque, efetivamente, o Benfica queixou-se a época inteira das arbitragens e, ainda recentemente, em Famalicão, voltou a queixar-se com grande veemência da atuação de Gustavo Correia. A própria nomeação de Gustavo Correia é extremamente polémica. E no meio disto tudo, a questão de fundo é mesmo esta: o Benfica, para se fazer respeitar aquilo que seria expectável, é que tivesse ido até ao fim com a decisão que tinha tomado de exigir responsabilidades e de recorrer inclusivamente a instâncias internacionais. E não se tendo conhecido consequências dessa vontade do Benfica, deu a ideia que ficou tudo em águas de bacalhau e que o Benfica acabou por ceder, acabou por se conformar e com isso expor-se a novas situações de prejuízo por parte das arbitragens no futebol português.